Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pode se sentar, fique à vontade. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, fique com ela em suas mãos. Se você quiser, se não, pode acompanhar pelos telões que vai ser projetado. Mas hoje nós vamos meditar sobre algo que se faz necessário, como todos os princípios de Deus em nossa vida, e é de suma importância sempre estarmos vivendo isso. Amém, querido? Nós vamos falar aqui sobre o perdão, uma prática que abençoa. Repita comigo: perdão, uma prática que abençoa. Amém? Nunca se esqueça disso. Vamos lá para Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Quem precisar de ajuda, os obreiros vão ajudá-los você a encontrar. Então, como eu disse, você pode acompanhar aqui pelo telão. Mateus 5. Nós vamos ler só 2 versículos em Mateus. E depois nós vamos para Mateus 5. Depois nós vamos para Mateus 6. E por fim, nós vamos finalizar lá em Tiago, no capítulo 2. Mateus capítulo 5, o versículo, são 2 versículos, o 23 e o 24. Mateus 5, 23, 24. Amém, queridos? Podemos ler? Sim ou não? Está aqui no telão, caso você não achou, você pode acompanhar por ali. Está escrito assim, ó: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha o texto, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a sua oferta. Vamos ler de novo? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te. Primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Digam glória a Deus. Irmão, há uma necessidade muito grande da reconciliação, não somente com Deus, mas com o nosso próximo. Vamos repetir isso comigo? Diga comigo: há uma necessidade muito grande de nos reconciliar, não somente com Deus, mas também com os nossos irmãos. Eu já vi muitas mensagens baseadas nesse texto e cometem um erro muito grave. Eles dizem o seguinte: que quando você não perdoa o seu irmão, Deus não recebe a sua oferta, que não adianta você ofertar sem você se reconciliar com as pessoas. O texto não diz isso. O texto diz que Deus ele se importa com as nossas relações interpessoais. Deus ele quer que nós tenhamos comunhão com as pessoas. Em outras palavras, o texto está dizendo que nós não podemos ser hipócritas em querer ter uma comunhão com Deus se não temos comunhão com os nossos irmãos. Deus está aqui combatendo a hipocrisia. Oferta, o nome oferta, nós temos hoje uma ideia, não no sentido literal da palavra, sobre oferta. Mas eu quero dizer para você que a etimologia da palavra oferta significa aproximação. Então, quando eu oferto, eu estou fazendo uma aproximação. A oferta é uma aproximação. Amém, pessoal? Vamos dar um exemplo muito claro que você vai entender que a gente usa na igreja as nossas doações, a gente usa o nome de oferta. Mas em qual outro lugar que se usa o nome oferta? No comércio. Não é assim? Quando tem algo que eles querem fazer uma promoção, eles colocam em oferta. Por que eles fazem uma oferta? Porque eles querem aproximar o cliente a eles. Então o nome oferta significa aproximação. Consegue compreender? O que é que Deus está dizendo? Vocês querem se aproximar de mim,
Então a oferta é isso, é você estar se aproximando. Eu estou falando no sentido bíblico cristão. As pessoas às vezes não têm essa visão quando fazem as suas ofertas. Elas acham que elas estão ajudando, elas acham que estão fazendo caridade, mas no sentido bíblico, que os cristãos devem entender que a oferta é o meio de aproximação. É naquele momento que você está se aproximando de Deus e está depositando nele a sua confiança. Quando eu abro mão de um valor e entrego a serviço do reino, eu estou dizendo com isso que eu abro mão de confiar naquilo, estou confiando na providência divina. Consegue compreender? Então é um ato que demonstra aonde está a sua confiança. Só que Deus está dizendo: não adianta você querer se aproximar de mim se você não busca se reconciliar com os seus semelhantes. Então Deus está dizendo, em outras palavras, o seguinte: quando você for fazer a sua oferta, quando você for trazer ela no altar, ou seja, se aproximando de mim, procurando se reconciliar comigo, mas se lembrar que alguém tem algo contra você, Deus não disse deixa de dar a sua oferta, Ele disse deixa a sua oferta ali, vai e se reconcilia com seu irmão, volte e cumpra a sua oferta. O que Deus está dizendo aqui? Que as relações entre nós seres humanos devem ser tão importante quanto a nossa relação com Deus. Então o ato de buscar o perdão, precisamos entender que ele tem duas vias. Ele se manifesta o perdão, ele acontece na forma vertical e deve também acontecer na forma horizontal. Então preste atenção, repita comigo: o perdão deve acontecer da forma vertical. O que é isso? Você com Deus, vertical, você e Deus. Mas também da forma oriental, você e os seus semelhantes. Quando você tem essa relação de buscar a reconciliação na forma vertical e na forma horizontal, o que forma aqui? Vertical, horizontal, forma o quê? A cruz é o meio que nós sempre devemos lembrar para buscar a reconciliação também com os nossos semelhantes. Por quê? Porque se eu me lembrar da cruz, eu vou ver que o perdão não é porque mereço, o perdão não é porque eu sou bom, o perdão é porque Deus nos amou de forma que não dá para explicar, nem Deus explica, a palavra de Deus não explica, só diz: Deus amou o mundo de qual? Explica a tal maneira. Tem explicação tal maneira? A palavra Deus amou o mundo de tal maneira, quando se empregou a palavra tal maneira, é porque não tem explicação. Então o amor de Deus a gente não consegue definir em nossa língua natural. Amém, pessoal? Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que a cruz deve ser aquilo que eu tenho que lembrar para buscar perdão com os meus semelhantes? Porque a cruz me mostra que para eu perdoar, não necessariamente o outro tem que reconhecer que está errado. Presta atenção nisso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja só, Deus amou e ofereceu perdão. Ele não esperou o mundo se arrepender, ele ofereceu perdão. Então eu preciso compreender, irmão, que o perdão é algo divino. Tem gente que fala assim: quem perdoa é Deus, perdão é algo divino. É realmente algo divino, só que nós que amamos a Deus podemos viver isso na nossa vida. Por quê? Nós somos participantes da natureza divina. Olha para o teu vizinho e diga assim: você pode perdoar. Amém? Talvez até hoje você diz aí: não, quem perdoa é Deus, perdão é algo divino, isso não é, eu não tenho que perdoar ninguém. Você precisa entender que isso é a mente normal. A mente de um cristão não é normal. A mente de um cristão é a mente de Cristo. A mente normal é a mente do mundo, é a mente carnal, é a mente do homem natural. A mente de Cristo, ela diz que nós somos participantes da natureza divina. Quantos acreditam nisso? Digam glória a Deus. Você é participante da natureza divina? Então você pode perdoar. Amém, pessoal? Então quando Deus está dizendo aqui que eu tenho que perdoar antes de eu querer me aproximar de Deus, ou melhor, só querer me aproximar de Deus, eu tenho também que buscar reconciliação com os meus irmãos. Então a palavra de Deus está dizendo que é muito importante, é de extrema importância,
que a minha reconciliação tem que ser com Deus, mas tem que ser com os meus semelhantes. E o meu semelhante, ele não precisa estar arrependido para eu liberar perdão, porque liberar perdão não está condicionado ao outro reconhecer que está certo, aliás, que está errado ou que está certo. Liberar perdão é uma ação minha, eu preciso perdoar. Amém, pessoal? Perdão não é sentimento. Repita comigo, perdão não é sentimento. Você vai encontrar pessoas, e talvez você é assim, que você diz assim: olha, eu não sinto vontade de perdoar, eu não sinto vontade, eu sinto raiva, eu sinto ódio. Pois é, perdão não é sentimento, você não precisa sentir, perdão é uma atitude. Amém, pessoal? Você toma a atitude de perdoar a pessoa. Deus, eu perdoo aquela pessoa. O que eu estou fazendo? Eu estou deixando ela viver a vida dela, eu estou liberando ela para que ela toque a vida dela. Perdão é uma decisão. A pessoa pode ter ferido, a pessoa pode ter te ferido, a pessoa pode ter te magoado, a pessoa pode ter te traído, e você não precisa entender que precisa sentir para perdoar. Você precisa saber que precisa perdoar. Você está ferido, mas você libera o perdão. Uma vez que você libera o perdão, Deus, ele cura as emoções, Deus, ele cura os sentimentos. Digam glória a Deus. Perdão também não é amnésia. Repita comigo, perdão não é amnésia. Tem gente que fala assim: eu não sinto de perdoar porque eu não consigo esquecer disso. Que bom, sinal que você não tem problema na cabeça, sinal que você não tem amnésia. Se você não consegue esquecer, dá graças a Deus por isso. Eu tenho que perdoar mesmo lembrando daquilo todo dia. Agora, quando eu confio em Deus e libero o perdão, Ele vai curar o meu coração, Ele vai curar as minhas emoções, Ele vai curar os meus sentimentos, e eu vou lembrar daquilo, e aquilo não vai mais me ferir. Eu vou lembrar daquilo, e aquilo já não vai ter mais efeito sobre o meu temperamento, sobre o meu humor, não vai ter mais efeito sobre como vai ser o meu dia. Eu vou lembrar e está tudo bem, aconteceu, está perdoado, segue a sua vida. Perdão também não é dar a chance para que a pessoa faça de novo o que ela fez com você. Amém? Estão recebendo no Espírito? Sim ou não? Diga comigo, perdão não é dar a chance para que a pessoa faça outra vez o que ela já fez comigo. Nós às vezes temos dificuldade em perdoar porque nós não sabemos o que de fato é o perdão bíblico. Nós falamos assim: eu vou perdoar, aquela pessoa vai fazer comigo de novo. Não, irmão, aí não é ser alguém que perdoa, aí é ser bobo. Amém? Eu posso perdoar a pessoa, mas posso dizer: eu te perdoo, mas eu não andarei mais contigo. Eu te perdoo, está tudo bem, segue a tua vida, segue em paz, eu vou olhar para você e está tudo bem, não vou sentir tristeza, não vou sentir raiva, não vou sentir ódio, mas eu não vou te dar a chance de fazer novamente. O próprio Jesus fala sobre isso. Quando Jesus diz que em caso de traição, pode haver divórcio, o que Jesus está querendo dizer? Que eu tenho que perdoar. O fato de poder existir o divórcio não quer dizer que eu tenho que odiar, porque a lei do Novo Testamento é o amor. Então, eu posso perdoar, eu posso amar, só que Jesus diz: você pode não andar mais com essa pessoa, eu vou entender, eu libero você para que você não caminhe mais com essa pessoa. Conseguiram compreender? O que Jesus está me ensinando? Que perdão não é dar à pessoa a chance dela fazer novamente comigo o que ela já fez. Eu usei o casamento para mostrar para você que perdão, até o próprio Deus diz: perdoa, mas se você não quiser caminhar junto, está tudo bem. Estão comigo ainda, pessoal? Então Deus está deixando claro para nós que é preciso que exista perdão entre nós e Deus, o Deus em nós, porque nós que precisamos do perdão de Deus, nós que precisamos estar sempre buscando perdão, mas também entre nós e os nossos semelhantes. Digam amém, pessoal. Vamos lá para Mateus capítulo 6. Por que tem que ser assim, apóstolo? Por que eu tenho que perdoar também os meus irmãos, os meus semelhantes? Porque olha o que Jesus diz aqui em Mateus 6. Mateus 6, o versículo é o 14. Aqui no versículo 14, nós temos Jesus falando do perdão
que ele é condicional. Repita comigo: o perdão é condicional. E isso aqui está dentro de qual contexto? Da oração do Pai Nosso. Nós oramos o Pai Nosso, mas às vezes não vivemos o Pai Nosso. Então olha como que Jesus mostra que o perdão, ele é condicional. Olha lá: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o que vai acontecer? Também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, para eu ser perdoado por Deus, eu tenho que perdoar os meus irmãos. E por que temos que perdoar, irmão? Irmão, olha, vamos falar de igreja. Tudo bem com vocês? Sim. Após essas mensagens assim, não me deixa muito animado. Essa mensagem te abençoa, irmão. Amém. Existem pessoas que não conseguem ser curadas porque não conseguem perdoar. A falta de liberar perdão faz com que nós perdemos a bênção. A falta de liberar perdão bloqueia a bênção sobre a nossa vida. Então essa mensagem, ela é a chave para você ser abençoado sempre. Amém, pessoal? Olha o que diz o texto: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Percebe? Está condicional. Nós queremos que Deus nos perdoa, mas Deus está dizendo: eu te perdoo, se primeiro você perdoar aquele que te ofende. Vamos falar de igreja. E aí você pode pegar esse exemplo de igreja e colocar dentro da sua casa. Olha para a igreja, cheia de pessoas. Sabe por que a igreja, ela sobrevive sobre a terra? Por causa do perdão. Imagina conviver junto diariamente. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Se não existir o perdão mútuo, vamos conseguir caminhar junto? Às vezes tem família que é só o marido e a mulher. 1 ano já estão parecendo Ucrânia e Rússia. É ou não é verdade? Às vezes é só marido e mulher e um filho, e é uma confusão. Por que, apóstolo? Porque vivem juntos, têm pensamentos diferentes, foram criados de forma diferente. É ou não é verdade? Você que é casado sabe, às vezes você vê um conflito entre você e a sua mulher. Por quê? Você foi ensinado de um jeito pelos seus pais, a sua mulher de outro jeito, agora os dois se uniu, um faz de um jeito, outro faz de outro. Se não existir a comunhão ali, a concordância, a construção de uma família, vira uma guerra e vai dar em quê? Divórcio. Por quê? Brigas constantes gera um outro mal: frieza. Frieza conjugal. Você não quer que o seu casamento caia na frieza conjugal? Para de confusão dentro de casa. E para não ter confusão precisa existir o quê? Perdão. Por que nós temos que perdoar? Porque a pessoa que vive com você vai pisar na bola. Ela não é Deus, ela não é Jesus. Alô? Vocês estão aqui comigo? Sim. Como você também vai pisar na bola. Alguém já dormiu bem e acordou mal-humorado aqui? Quem já fez isso? Quem já dormiu bem e acordou mal-humorado? E aí você não sabe por que se acordou. Minha mãe diz assim: ó, acordou com a veneta virada. Vocês sabem o que é isso? Eu nunca fui investigar se essa palavra existe, veneta, mas eu sei o que é porque minha mãe falou e eu cresci sabendo o que é isso. O que é veneta eu não sei, mas eu sei que é um nome estranho, mas minha mãe dizia: você está com a veneta virada. Ó, parece línguas estranhas, né, irmão? Alguém já acordou com a veneta virada aqui? O que aconteceu durante o sono para você acordar com a veneta virada? Dormiu bem, feliz da vida e acordou com a veneta virada. Acordou com o pé esquerdo. Se acordou com o pé esquerdo, acordou com um problema. Não é verdade, irmão? Alô? Estão comigo? O que aconteceu durante o sono? Você sabe explicar o que acontece durante o sono?
Você saiu do corpo e foi vagando em algum lugar e fizeram mal para você. Você voltou para o corpo aborrecido? Não. O que isso mostra? Que as nossas emoções e os nossos sentimentos nos enganam. Eles nos pregam peça diariamente. E você não sabe por que você acordou daquele jeito. É ou não é verdade? E provavelmente nesse dia, principalmente os homens vão ganhar um sobrenome. Qual é o sobrenome que o homem ganha quando acorda com a veneta virada? Cadê os homens? Eu vi só um... Hã? Nenhum hoje. Geralmente você é assim, ó, seu abençoado. Quando você acorda com a veneta virada, seu grosso. É ou não é verdade? Justifica o homem ser grosso? Não, mas ele vai ser. Em algum momento ele vai ser. É ou não é verdade? Sim ou não? E a mulher, quando acorda com a veneta virada, a mulher também acorda com a veneta virada? Acorda ou não? E o que acontece? Qual o apelido que a mulher ganha? Melhor vocês não falarem. Mas falou, ô mulher chata, viu? O homem é grosso e a mulher é... Isso eu estou falando das coisas mais leves, né, irmão? Não vamos entrar nas coisas mais pesadas. Mulher chata da pega. É assim ou não é? O marido pensa assim, olha, é bonitinha, mas é chata, viu? Pelo amor de Deus, é uma... E aí vai, é ou não é verdade? E você vai ter que talvez ela vai falar algo que vai te ferir, você vai falar algo que vai ferir. O que vai precisar existir? Perdão. Por que nós temos que saber perdoar e praticar o perdão? Porque nós não somos perfeitos, nós cometemos erros, cometemos falhas, e nós vamos ter que perdoar um ou outro. Se não existir o perdão entre um ou outro, vocês não vão caminhar junto, a igreja não existe. E quando você fala algo que você não gostaria de falar? Ô irmão, como é ruim falar algo que você não gostaria. Vocês já fizeram isso? Por isso que a palavra de Deus diz que a palavra lançada a palavra falada é como uma flecha lançada. Imagina se ele lançar uma flecha, tem jeito de você correr lá, pegar ela e botar de volta ali? Você lançou uma flecha, ela vai acertar o alvo. Você falou algo, saiu da boca, não tem como... Opa, volta aqui. Tem como? Atingir o alvo. E aí já era, irmão. Você falou, o que resta fazer? Pedir perdão. Mas como é difícil pedir perdão? É ou não é verdade? Não vou pedir perdão, não. Eu também tenho que suportar um pouquinho. Irmão, o perdão existe porque nós temos que conviver, irmão. Amém, pessoal? A igreja é o maior milagre de Deus na terra, porque um tem que perdoar o outro. Se não há perdão, não há permanência de pessoas juntos. E sabe de uma coisa? Não perdoar não é sábio. Eu não vou perdoar, e tudo bem se as pessoas forem, você sempre vai ficar sozinho. Pessoa muito cheia de justiça é pessoa que nunca tem ninguém com ela. Para você ter muitos amigos, o que você tem que praticar? Perdão. Não controle. Porque se você controla, você fica sozinho. Estão aqui comigo? Estão ou não? Então nós temos que perdoar, irmão. Perdoar porque vai ter dia que você não vai estar bem. Perdoar porque você vai fazer as coisas, às vezes, sem querer fazer, mas faz. Perdoar porque você vai falar coisas que não deve falar. Perdoar porque você vai julgar segundo o que você está achando, e às vezes não é nem aquilo, e você já julgou, e aí causou tristeza no outro. O outro vai ter que te perdoar. Ou vice-versa. Se não há perdão, irmão, a família ela não consegue ter paz, ela não consegue sobreviver. Olha uma casa onde um não perdoa o outro, é só briga, é só confusão. E é como eu já disse aqui, muitos de vocês já ouviram, a casa que não tem perdão, as pessoas trocam os nomes. O marido vira um cavalo. É assim ou não é? Cavalo, a mulher já ganha um apelido, Dona Onça. É ou não é verdade? E por aí vai afora, vira um zoológico dentro de casa.
Aí a sogra vira cobra, porque só mudam a palavrinha lá, sogra e cobra é muito parecido. É assim ou não é? Precisa existir, repita comigo, precisa existir perdão. Amém? Eu estou falando de coisas naturais, só que Jesus também fala das coisas sobrenaturais e espirituais. Bota de novo o versículo, por favor. Bota de novo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se você quer perdão de Deus, você precisa perdoar as pessoas. Eu não perdoo, apóstolo. É uma opção que você tem, irmão. E está tudo bem. Só que você precisa entender que tem coisas que você não vai receber. Por quê? Porque se você não perdoa, você bloqueia o perdão sobre a sua vida. O perdão, ele é condicional. Isso aqui é a oração do Pai Nosso. Mas olha o que a pessoa me fez. Sabe por que eu não perdoo, irmão? Porque você quer justiça, você quer vingança. Olha o que essa pessoa me fez, eu não perdoo o que ela fez. Você está bloqueando bênção na sua vida. Coisas vão ser impedidas de se manifestar sobre você. Coisas vão ser impedidas. Irmãos, para alguns isso aqui já é antigo, para outros estão chegando, precisam entender isso. Um certo pastor americano, uma irmã chegou para ele na igreja e falou assim: pastor, eu não entendo, viu? Eu estou na igreja há muitos anos, eu não consigo ser curada de um mal. A minha cunhada chegou na igreja há pouco tempo, e ela já está cheia de bênção, de cura, de testemunho, e eu não consigo. Eu já orei, já fiz de tudo que o senhor fala aqui eu pratico, e eu não consigo ser curada. Minha cunhada acabou de entrar na igreja, está tomando posse de cura, de bênção, está vivendo uma vida maravilhosa. E aí, irmão, às vezes as pessoas vêm com algumas perguntas que a gente não tem resposta na hora, mas Deus mostra. Amém? E o pastor começou a conversar com ela, e ela conversando com o pastor, e daqui a pouco ela abriu o coração, né, e falou assim: pastor, eu não consigo perdoar facilmente não, eu tenho dificuldade para perdoar. Aí o pastor: irmão, é por isso que você não consegue ser abençoada. Aí ela falou: puxa, é verdade. A minha cunhada, a gente chama ela até de boba, porque ela perdoa todo mundo. A gente fala: você é boba, fica perdoando as pessoas. Então a boba estava abençoada, e a espertalhona amarrando a bênção na vida dela. Às vezes o que você tem que fazer é perdoar, irmão. Eu vou repetir, escute isso, abra os ouvidos. Perdoar não é dar à pessoa a chance para ela fazer de novo o que fez com você. Amém, pessoal? Perdoa apenas, que Deus abençoe essa pessoa, que ela siga o caminho dela. Eu não quero caminhar com ela, mas eu não vou ter ódio, não vou ter raiva, não vou ficar falando mal dela, porque a pessoa, quando não perdoa, irmão, ela não basta encontrar alguém que pergunta: aquela pessoa lá é isso, aquilo outro, e começa a destilar os venenos, começa a dar as opiniões, aquela pessoa aquilo, aquela pessoa daquele jeito. Irmão, perdoa. Vocês não andam mais juntos? Não, hoje a gente decidiu não caminhar mais junto, mas que Deus abençoe ela no caminho dela, e eu vou continuar aqui abençoado, e está tudo bem, irmão. Mas isso não pode ser falso, isso tem que ser verdadeiro. Quem está aqui comigo, diga um glória a Deus. Continuando: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes, olha só, se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Percebeu? Não liberar perdão bloqueia bênção sobre a nossa vida. Por quê? Porque o perdão, ele é condicional. Repita isso comigo: o perdão é condicional. Amém? Então, irmão, tem coisa que você não vai receber. Por quê? Porque você precisa agir. Tem gente que pensa: eu vou orar, Deus vai me dar. E você ora, Deus não dá. É porque eu estou sem fé. Às vezes é falta de praticar o perdão. Às vezes é falta de liberar o perdão. Mas apóstolo, olha aquela pessoa. Não, irmão, deixa ela com Deus. Se ela plantou, ela vai colher. Se ela fez o mal, Deus é justiça. Mas deixa Deus. A nossa posição, nós não sabemos ser juiz. Repita comigo: nós não fomos chamados para ser juiz. Amém? Porque, irmão, você nunca sabe o que aquela pessoa está vivendo. Se ela fez algo contra você, você não tem como determinar nada sobre a vida dela. Entrega ela para Deus. Deus, está nas tuas mãos, eu perdoo. Agora é o Senhor com ela. Agora é o Senhor com ela.
Nós temos que ter misericórdia, irmão. Se o mundo não é assim, nós não somos do mundo. Nós temos que perdoar as pessoas. Nós temos que, eu quero reconciliar-me com Deus, eu quero estar bem com Deus, mas eu quero estar bem com meu irmão, mas meu irmão pisa na bola comigo. O que eu vou fazer? Deus, coloque a sua mão na vida dele, tenha misericórdia dele. Eu vou ter paciência, eu vou ter misericórdia dele. Tem gente que é trabalhoso, tem ou não tem, pessoal? Já viu pessoa trabalhosa? Pessoa difícil? Já conviveram com pessoas assim? Tem pessoa que é trabalhosa, irmão, e você olha e fala, meu Deus do céu, que pessoa que me irrita. Irmão, se é a tua família, não tem jeito. Diga para o seu vizinho, veio no pacote, agora só tem uma chave: perdoar. Amém? Apóstolo, é minha mulher. Aí, irmão, aí acabou de complicar. Meu marido, aí acabou, irmão. Você escolheu. Mas não escolhi isso, eu não sabia disso, me enganou. Será que enganou ou você não teve coragem quando viu os primeiros sinais de tomar decisão? Ou você caiu naquele conto, vai mudar. Eu mudo essa pessoa. Olha para o teu vizinho e diga assim, ninguém muda ninguém, irmão. Para de ilusão. Você sabia que nem Deus muda as pessoas? É as pessoas que se mudam. Amém? Apóstolo, mas isso é bíblico? Diga assim para mim, prova isso para mim, apóstolo. Diga, prova para mim, apóstolo. E agora, será que eu consigo provar? Que nem Deus muda as pessoas? Coloca aí para mim Romanos 12, 2. Não precisa nem de muita dificuldade. Vamos pegar esse versículo. Fala assim, apóstolo, quero que você prova. Fala, apóstolo, eu quero que você prova que nem Deus muda o homem. Bota aí, por favor. Olha lá. Não vos conformeis com esse mundo, mas Deus está dizendo, não se conforme com este mundo, eu te transformo. Transformai-vos. O que é transformação? É mais do que mudança. Amém, pessoal? O que é transformação? Lagarta, borboleta. Tem que falar, mas se Deus entrar na vida do homem, eu me muda da lagarta à borboleta. Deus está falando, eu não, é você. O que eu dou para você é o poder para você conseguir, mas a atitude é sua. Então, quando eu digo que nem Deus muda, não é que Deus não tem poder, é porque Deus, ele precisa da minha decisão. Se eu falar, Deus, eu quero mudar, e Deus fala assim, eu vou te dar as ferramentas necessárias para você mudar. Deus me dá as ferramentas, aí ele diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Somos nós que nos transformamos, somos nós que nos mudamos, amém? Como? Pela renovação do vosso entendimento. Aí ele diz, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Passa pela transformação, que ela é ocasionada na vida de todos aqueles que se rendem à palavra. Então o que eu tenho que fazer é me render ao nosso Deus, render à palavra, e quando eu me rendo a essa palavra, eu vou transformando a minha história, a minha vida, o meu comportamento, os meus pensamentos, as minhas ações, e conforme eu vou sendo transformado, eu vou tendo acesso, primeiro, à boa vontade de Deus. Eu alcancei a boa vontade de Deus, minha vida começou a melhorar. Tem gente que para aqui, está na boa vontade de Deus, parou. Não para não, irmão, porque além da boa, tem a agradável. Tem gente que começou a experimentar a boa vontade de Deus, parou. Continua se transformando. Continua usando a palavra. Que você vai sair da boa e vai chegar na agradável. Não para não. Continua. Vai se transformando. Vai mudando. Amém? Amém. Daqui a pouco você está na perfeita vontade de Deus. Amém? Então, você não entra logo na perfeita vontade de Deus. Primeiro você vai na boa.
É aquele aperitivo que Deus dá, ó, a vida comigo é assim. Você fala, oh, que maravilha, mas continua mudando os seus pensamentos. Para de pensar como o mundo pensa. As pessoas lá fora falando, é assim, assado, você fala, tem sentido. Não, não tem sentido, porque Jesus não falou isso. Ah, tem tudo a ver. Não, não tem a ver, porque Jesus não falou isso. Amém, pessoal? Amém. Você vai sendo transformado. Você sai da boa, vai para a agradável. Saiu da agradável, chega na perfeita vontade de Deus. Digam glória a Deus. Amém. Nós temos que, irmão, viver assim. Então, quando eu digo isso, irmão, é que tem pessoas que falam assim, Deus vai mudar. Deus, Ele te dá as ferramentas para você mudar, mas você precisa aplicar na sua vida. É como se eu desse a chave da minha casa para você, ou melhor, eu encho o tanque do meu carro e dou a chave do meu carro na sua mão e digo para você, vai para onde você quiser, está tudo pago aí, ó, combustível, pedágio, vai viajar. E aí você pega a chave, entra dentro do carro e fica lá. Puxa, que carro, né? Pastor, uma benção, deu o carro na minha mão, tanque cheio, vai pagar o pedágio e eu vou. E aí você fica, vai carro. Vai carro. Mas o pastor me deu o carro e o carro não anda. Faz sentido isso para você? Tem gente que faz isso na fé, irmão. Deus vai mudar a minha vida. Deus te deu o carro com tanque cheio, com pedágio tudo pago, é só você ir. O que você tem que fazer? Ligar o carro. A chave está na tua mão, você não coloca na ignição e não gira. Mas por que a minha vida não muda? Coloca a chave na ignição, irmão. O tanque está cheio. A palavra é o poder. Coloca a chave, age, dá partida, acelera. É isso que Deus quer, irmão. E aí o que temos que entender? Isso às vezes para demanda tempo. Tem gente que aprende rápido, tem gente que demora mais. É ou não é verdade? Já viu, tem pessoa que demora, irmão? É assim na vida, tem gente que demora a amadurecer. É ou não é verdade? Demora a amadurecer, você fala assim, meu Deus do céu, não amadurece. Cada um tem um tempo, irmão. O que nós temos que ter? Misericórdia, paciência. Diga para o seu vizinho, você tem que ter perdão. E isso se exerce por meio da misericórdia. Se eu não tiver misericórdia, eu não perdoo. Se eu não tiver misericórdia, eu não estendo a mão. Imagina Deus olhando para nós, irmão. Se Ele não tem misericórdia de nós, Ele vai perdoar? Deus deve olhar e falar assim, meu Deus do céu, para Ele mesmo. Deus falando, meu Deus, meu filho não anda, meu filho não vai, não toma decisão, já falei, já usei o pastor, já usei isso, já usei aquilo, já fiz ele pensar 1000 coisas, coloquei ideias, pensamentos, mas ele não vai. O que Deus tem? Paciência, misericórdia. Diga para o seu vizinho, você tem que ter paciência, irmão. Para isso você tem que ter perdão. Amém, pessoal? A reconciliação é algo necessário. Com Deus, com o nosso semelhante. E às vezes com o nosso semelhante, nós temos que exercer misericórdia. Se você não tiver misericórdia, você não perdoa. Amém? Vamos lá para Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. O versículo é o 13. Tiago 2, 13. Olha o que diz aqui, irmãos. Porque o juízo será sem misericórdia. Quem está aqui ainda? Amém. Olha para o teu vizinho e diga assim, não deixa a mente ir embora não, irmão. Amém? Às vezes o corpo fica aqui, a mente, ó, dá aquela escapada. Traz ela para cá. Olha o que está escrito ali. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, ou que não teve misericórdia. Diga comigo, o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não tem misericórdia. Irmão, se você não tem misericórdia, Deus está dizendo, ninguém vai ter misericórdia de você, nem eu. Aí pesou, né, irmão? E por que eu tenho que ter misericórdia? Porque eu vou ver pessoas errando e eu não sei por que ele está errando. E eu também não tenho que ter satisfação de ninguém. Eu tenho só que ter misericórdia.
Você vê uma pessoa caindo, tenha misericórdia, irmão. Podia ser você, mas Deus não deixou você. Tenha misericórdia então das pessoas. Exerça misericórdia. A gente vê, irmão, às vezes, o lugar de pessoas mais cruéis, às vezes é dentro das igrejas. As pessoas são cruéis. Eu não aceito isso aqui, irmão. As pessoas têm que ter misericórdia. Se você já anda em santidade, tenha paciência com aquele que ainda anda em pecado. Se você já aprendeu muita coisa, tenha paciência com aquele que ainda não aprendeu. Amém, pessoal? Amém. Tenha paciência. Se você evoluiu depressa, tenha paciência com aquele que demora a evoluir. Tem pessoa que é trabalhoso, irmão. Mas qual é a missão da igreja? Estender as mãos. E quem é a igreja? É a instituição? Somos nós a igreja. Amém? Nós não conhecemos o que está por detrás, talvez, daquela situação da pessoa. Nós olhamos, às vezes julgamos, irmão, de forma tão cruel. E você não sabe por que a pessoa é daquele jeito, irmão. O que nós temos que ter? Misericórdia. Já contei aqui também para vocês, vou dizer de novo. Eu tive um pastor, que ele tinha um problema muito sério. Para as pessoas, né? E pela função dele, por querer ser pastor. Ele veio do mundo. E aí ele tinha um hábito. No mundo, ele não podia ver uma mulher, a mulher passava por ele ia andar de novo. Acho que ele nem andava, né? Ele não podia ver mulher que ele olhava, então não ia nem andar. Mas ele tinha esse hábito. Ele não podia ver uma mulher que ele olhava. Aí ele se converteu. O que mudou quando ele se converteu? A intenção. O hábito é complicado. É mais difícil abandonar o hábito do que abandonar pecado. Vocês sabiam disso? Porque o pecado Jesus liberta, e o hábito, você tem que querer. E você tem que fazer por onde. E aí ele tinha aquele hábito. Imagina ele, irmão, querendo crescer na fé. Deus chamou ele para o altar. Imagina o pastor, passa uma irmã ali, passa outra irmã. O que ele fez? Ele criou um hábito para mudar o hábito que ele tinha. O que ele pensou? Para eu perder esse hábito de toda hora que passar uma mulher e eu olhar, eu vou andar de cabeça baixa. E ele andava assim, irmão. Ele era assim. Na igreja, no bairro, ele andava assim. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a dizer assim: que pastor arrogante, nem olha para a nossa cara. Que pastor soberbo. Irmão, as pessoas não têm misericórdia, não sabem nem o que estava acontecendo. Não sabe nem por que ele estava daquele jeito. E ele dizia para mim: agora eu criei um outro hábito. O hábito de não olhar para ninguém. E eu nem vejo que eu estou fazendo isso. Depois que eu estou lá, eu falo: meu Deus, eu preciso levantar a cabeça. Hábito é assim, não é? É ou não é verdade? Quando você pega, você está fazendo. Então, o que precisava existir? Um povo que tenha misericórdia. Porque você não sabe por que a pessoa está daquele jeito. Você não sabe por que a pessoa está vivendo aquilo. Nós não temos chamados para ser juízes. O nosso chamado é de intercessor, juntamente com Cristo. Cristo é o remediador. Amém, pessoal? Aquele que intercede por nós, é o mediador. Nós fomos chamados para reconciliar o mundo com Deus, ou seja, interceder. Nós não fomos chamados para ser juízes, porque nós não sabemos ser juízes. Nós julgamos segundo a aparência. Deus diz: você julga segundo a aparência, eu conheço o coração. Deus diz: a confusão de rosto pertence aos homens. Repita comigo: a confusão de rosto pertence aos homens. Amém, pessoal? Nós temos que tomar cuidado, irmão. Às vezes você olha para uma pessoa e olha para ela e diz: isso não me engana. Irmão, perde isso, irmão. Conselho que eu te dou, para com isso. Ah, posso, mas geralmente eu nunca me enganei. Você atrai aquilo que você crê, irmão. Pare de acreditar nessas coisas, que você vai parar de atrair aquilo que nunca te enganou. Amém? Mas e se eu serei enganado? Fique em paz, irmão. Deus livra do laço do passarinheiro, se não é mais o Senhor da sua vida.
Deus é o Senhor da tua história. Diga um glória a Deus. Anda em paz. Aquele irmão é assim, não sei. Você está falando, você conhece ele? Não conheço. Então fique tranquilo. Mas isso é uma medida de proteção. Então você esconde um trauma, irmão. Você tem uma ferida aí que você precisa se curar. Amém, pessoal? Quem está liberto anda livre. Imagina Jesus cabreiro. Nossa, vou me trair. Será que é esse? Será que é aquele? Imagina Jesus, irmão. Jesus veio para a terra sabendo que ele seria traído. Imagina. O que ele ia fazer? Não ia viver, não é verdade? E ele viveu em paz. Sabe por quê? Porque aquilo que teria que acontecer, iria acontecer. O que Jesus estava ali fazendo? Crendo na soberania e no controle de Deus sobre a sua vida. Amém? Não adianta, quando chegar a hora, é como se Jesus dissesse assim: eu não preciso ficar preocupado com esse e com aquele, porque quando chegar o traidor, ele vai me trair. Não vai adiantar. Mas enquanto não chegar, eu vou andar livre. E ele andou livre. Diga para o seu vizinho: seja imitador de Cristo. Diga assim: ande livre. Amém, pessoal? Então, irmão, exerça misericórdia. Conheceu alguém que caiu? Tenha misericórdia, ore por ele, irmão. Não seja cruel, falar assim: tá vendo, fulano, queria dar uma de santão. Não, irmão, está amarrado em nome de Jesus. Estenda as mãos para ele. Aquele que está em pé, olha para que não caia, perdoa. Se a pessoa te feriu, libere perdão. Deus, eu perdoo essa pessoa, é ela com Deus. Ele é teu servo, não é o meu. A mim cabe apenas orar. O Senhor é que julga. Exerça misericórdia, irmão. Nós vemos as pessoas às vezes vivendo situações, você não sabe. Você não sabe o que levou aquela pessoa a viver isso. Eu atendo pessoas, irmão, e eu queria que algumas pessoas tivessem o privilégio de fazer alguns atendimentos comigo. Sabe por quê? Ia te tornar mais humano, de tanta história que você vê, de tanta situação que você vê. Irmão, são situações que você pensa assim, não justifica ela ter tomado essa decisão, mas explica por que ela tomou aquela decisão. Explica. Estão me compreendendo? Explica por que ela tomou aquela decisão. Tem pessoas, irmão, que vivem situações que hoje você vê manifesto de um jeito e a igreja precisa perdoar. Você precisa ter misericórdia. Você tem que olhar para a pessoa e dizer o seguinte: Pai, ela está na tua mão, eu oro por ela. Porque só o Senhor sabe por que ela faz isso. Só o Senhor sabe por que ela está daquele jeito. E nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Diga comigo: nós somos a igreja de Cristo. Amém? Então olha só, o perdão, ele tem que ser praticado na minha vida pessoal, entre a minha família, entre os meus semelhantes. Por quê? Porque o perdão entre nós e Deus está condicionado entre nós seres humanos. Se você não perdoa, você não é perdoado. Vamos colocar de pé, vamos falar com Deus. Se você precisa agora, se Deus falou com você e você precisa agora pedir perdão, faça isso agora. Ou liberar perdão, faça isso agora. Deus, eu perdoo aquela pessoa que fez isso comigo. Eu não vou caminhar junto mais, mas eu libero essa pessoa. Eu não quero mais viver pensando nisso. Eu posso até lembrar, mas isso não vai me ferir. Fale com seu Deus agora. Abra os seus lábios e fale com seu Senhor. Fale com teu Deus, querido. Se você carrega uma mágoa no seu coração, perdoa agora. Se você carrega um ódio, uma sede de vingança, perdoa agora. Diga: Pai, eu perdoo em nome de Jesus. Eu não quero mais carregar isso no meu coração. Eu sei que aquela pessoa me fez algo muito cruel, muito difícil, mas eu quero praticar porque eu sou o seu servo, eu sou o seu discípulo. Eu quero viver o que o Senhor diz na sua palavra. Eu quero perdoar porque o Senhor me ensina isso. Eu quero viver
Senhor, querido. Fale com teu Deus. Deus está aqui para lhe ouvir. Abra os seus lábios e expresse agora. Se Deus tratou algo com você, agora é o seu momento de falar com Deus. Curas podem acontecer neste momento. Milagres que estão travados poderão ser destravados agora. O que você precisa é apenas perdoar. Isso. Não saia daqui, meu irmão, da mesma forma que você entrou. Não saia daqui. De repente você tem que perdoar a tua esposa. De repente você tem que perdoar o teu esposo. De repente você tem que perdoar até o seu pastor. De repente você tem que perdoar os seus filhos. Perdoar o seu pai. Você que carrega uma raiva no coração do seu pai, perdoa agora. Libere esse perdão. Você que carrega um ódio no seu coração, se livra disso agora, meu irmão. Lance fora de você isso. Lança fora de você essa imundícia que impede você de viver abençoado. Perdoa, perdoa. Libere perdão agora. Diga: Senhor, eu exerço misericórdia agora. Eu perdoo. Deus está aqui para lhe ouvir.